Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa noite. Vamos então à nossa meditação de Bíblia online desse dia, 20/11 de 2025. E hoje nós estamos em Gênesis 2:7 e Gálatas 2:20, que diz assim, ó: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E Gálatas 2:20 diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ok? Hoje nós vamos falar a respeito do que é de verdade a diferença entre o homem e Deus, né? O homem de verdade, ele é, como diz aqui, ele é o pó. Ele realmente não é nada. O homem em si, ele pensa pequeno. De verdade, quando Deus reúne toda a razão, toda a consciência do homem, por que ele está lutando, por que ele está fazendo, por que ele está acontecendo, quando vai ver, realmente o ser humano pensa apenas nas limitações dele mesmo, pensa apenas naquilo que é o fator dele em si, né? Das preocupações dele próprio. Mas Deus, ele pensa em todo o funcionamento geral que já foi estabelecido antes da fundação do mundo, em todas as essências. Então, quando Deus formou o homem, foi do pó da terra, mas ele soprou sobre o homem o fôlego de vida, e esse foi feito alma vivente, né? E aqui fala de que uma das razões do porquê que muitas vezes as pessoas não são completas naquilo que fazem ou naquilo que realizam, ou como nós vimos na live anterior, na live de ontem, utilizam do sua ambiente, território, oportunidade, circunstância, tema, assunto, algo que está em mãos para fazer. Em vez de fazer na visão de Deus, de manutenção, como que Deus pensa de forma a manter completa, em essência, em origem, o indivíduo às vezes pega algo para realizar ou formar e tenta utilizar para os seus próprios idealismos, para o seu próprio pensamento, para a sua própria preferência, para a sua própria defesa, ou para o seu próprio ego, ou para uma mentalidade idolátrica, egóica. Então, ele toma o cargo, a posição, a vantagem, ou um status, ou ele se elege a uma atitude, né, de trabalho, mas que de verdade ele está usando aquilo para destruição. Ele está usando aquilo para favorecer apenas os pensamentos humanos. E aí, tudo vira pó da terra. Mas aquele, como diz aqui, que está crucificado em Cristo e vive não mais ele, mas Cristo. O que é Cristo? A coligação de todas as coisas, porque todas as coisas foram criadas por ele. A origem que mantém todas as coisas, a palavra viva, toda a essência da palavra. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho, do fruto, do resultado de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo por mim. Então, quando a gente começa a viver com Deus, viver em Cristo, ter os pensamentos, como diz aqui, vivendo agora a vida da fé, da definição do conhecimento, na ação do conhecimento do Filho de Deus, então começa a ser o pensamento de manutenção de Deus. E quando a gente tem o pensamento de manutenção de Deus, a gente tem amor por aquilo que está fazendo, cuidado, zelo por aquilo que está fazendo, a gente realmente quer ver o resultado de Deus. Então, para isso nós temos que deixar crucificar aquilo que é apenas interesses próprios, né? Apenas utilizar daquilo que estamos fazendo para a nossa própria mentalidade. Não, nós vamos fazer aquilo que é a essência de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus, sempre em tudo aquilo que nós realizamos. Porque Deus nos chamou para uma comunhão. E quando Ele nos chamou para uma comunhão,
Não foi para a gente viver o nosso pensamento. Se fosse para viver tudo que a gente idealiza, pensa, acha que tem direito e quer, apenas naquilo que é a impulsividade carnal, egóica, Deus não precisava querer introduzir a comunicação conosco, ter um relacionamento conosco, trazer o maior entendimento da sabedoria dele. Não precisava, porque afinal de contas o ser humano só quer viver o que ele quer. Mas quando Deus coloca aquilo que é o pensamento dele, aquilo que é a instrução dele, então é porque ele quer fazer com que o ser humano viva mais do que o limite humano do pó da terra, do que o homem é pó. Não. Deus quer que o ser humano seja alguém que tenha as preocupações de Deus, o nível de manutenção de Deus, de entendimento eterno de conservação de Deus, quais são as raízes de Deus, quais são os estilos de vida para a eternidade. Deus quer que o homem pense mais, né? E não só pense, mas faça mais no valor que há em Deus e não só no valor egóico humano, ok? Esse então foi a diferença entre a vida humana e quando chega Deus, quando chega Jesus. Quando chega a palavra de Deus, como nós realmente escolhemos viver a palavra de Deus. E quando escolhemos viver a palavra de Deus, escolhemos a vida de Deus, nós não queremos utilizar do que temos para destruir alguém, né? Para machucar alguém, para fazer alguém sofrer. A gente corre para acolher e não para abandonar, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.